Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, que eu sei que vocês adoram. Bom, tá inscrito no canal? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe as nossas histórias com alguém que você acha que deve conhecer nosso canal. Dani, olha, eu tenho uma amiga que tá passando isso, ela tem que conhecer o canal. Porque que são muitas histórias e muitas mulheres acabam se identificando com elas, né? Não só mulheres, homens também. Então esse canal está aberto a todos. Quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui na sua telinha ou aqui embaixo no box de informação. Me acompanha lá no Instagram, @DaniDelanos, lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. E tem o nosso segundo canal, gente, que é o Mundo da Dani, que o link tá aqui embaixo também no box. Por quê que temos o segundo canal? Lá eu posto vlogs, posto vídeos mais aleatórios e situações. Aqui são histórias maiores. Lá, você tá passando uma situação que você quer um conselho? Dani, tô passando uma situação assim, 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 assim. A gente dá o conselho porque a gente gosta de meter a colher lá mesmo, tá? Bom, vamos lá a mais uma história aqui do nosso canal. Gente, eu dei uma cortadinha aqui na minha franja. Mas vamos lá a nossa história aqui do canal hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 36 anos e te acompanho há algum tempo no YouTube. Desde que comecei a assistir os vídeos, fiquei viciada no canal. Estou sempre acompanhando as histórias das outras Alices. Muitas vezes eu sofro com a história de alguma delas e muitas vezes eu fico feliz quando você grava histórias de superação. Inclusive, vou até fazer um apelo aqui para que Beto possa escolher mais histórias nesse sentido, pois esse tipo de história acaba me motivando e motivando as outras mulheres a continuar lutando pelos nossos objetivos, mesmo que a gente tenha que passar pelas tempestades que a vida nos apresenta. Gente, eu sempre tenho algo assim, a vida a gente vai passar por muitos momentos, bons e ruins, tá? Quando você estiver passando um momento ruim, isso aí foi a Dadai que me ensinou uma vez, eu lembro que eu tava num momento ruim, chorando, não sei o quê. Aí a Dadai falou pra mim, Dani, sabe qual é o bom da vida? O sol, ele sempre volta a brilhar depois da tempestade. E é verdade. Então, se você hoje está passando um momento difícil, né? Se você tá me ouvindo agora, tá passando um momento difícil, um momento que você tá sentindo dentro do seu coração, você quer chorar, você quer gritar, grita, chora, mas lembre-se que isso vai passar. Vai passar, te garanto. Sempre o sol volta a brilhar. Isso é o bom da vida. Daí eu fui casada por 9 anos e tive um filho nesse meu relacionamento conturbado. Quando eu conheci meu ex-marido, Natanael, todos os nomes estão trocados, tá, gente? Eu estava trabalhando como vendedora de uma loja de roupas e calçados. Nessa época eu tinha 20 anos e tinha um namorado. Só que esse meu namorado tinha a mesma idade que eu. Ele não queria saber de nenhum tipo de responsabilidade. A vida dele era ficar em casa jogando videogame e fumando maconha. Quando eu ia para casa dele, ele largava o videogame por alguns instantes e ia me comer. Depois que ele me comia, ele mal me dava um beijo, acendia um baseado, ligava o videogame e ficava jogando novamente. Ele não tinha assunto, ele não tinha conteúdo. Com o tempo eu me cansei daquilo. A única coisa que tinha boa é que mesmo ele sendo novinho, ele era bom de cama. Ele sabia fazer gostoso e me levava à loucura. Só que eu não podia ficar mantendo um relacionamento só à base disso, né? Com o tempo fui me cansando e quando eu conheci Natanael, que na época tinha 27 anos de idade, ele era gerente de uma loja grande no shopping, no mesmo que eu trabalhava. E eu comecei a ver que não tinha nada a ver, eu não tinha nada a ver com esse menino que eu estava namorando. Então eu comecei a me interessar por Natanael. A gente começou a ficar enquanto eu ainda namorava com esse menino novinho. Mas a verdade é que eu não sentia mais nada por esse meu namorado, a não ser tesão. Sim, ele me proporcionava bons momentos na cama. Quando a coisa foi começando a ficar séria com o Natanael, procurei meu namoradinho e terminei com ele. Mesmo assim, acabei transando com ele algumas vezes, quando eu já estava namorando o Natanael. Quando eu comecei a namorar o Natanael, ele era um cara super gente boa comigo. Como ele era um cara muito mais maduro do que meu namorado anterior, a gente fazia programas que eu jamais tinha feito na vida. Então eu fui a teatros, fui a shows, viajei para as montanhas, fui jantar fora, ia para motel, coisas que eu jamais sonhava em fazer com o ex-namoradinho, né?
particular viciada em videogame. E em curto espaço de tempo, eu me apaixonei de verdade por Natanael. Apresentei ele então para minha mãe, para as minhas irmãs, ele também me apresentou a família dele. Só que daí no primeiro dia que eu conheci a mãe dele, eu já fiquei pé da vida. Pois esse dia que eu conheci ela, eu peguei ela falando mal de mim. Esse dia que Natanael me levou para conhecer a mãe dele, ela preparou um almoço. E assim que chegamos na casa dela, ela foi bem antipática. Pois antes mesmo dele me apresentar a ela, ela já foi falando com ele que da próxima vez que ele fosse apresentar uma namorada para ela, era para ele combinar num restaurante. Ou comprar uma comida pronta, pois ela não era obrigada a passar a manhã toda cozinhando para os outros. Achei aquilo de uma indelicadeza enorme. Nossa, realmente, né? As pessoas chegar na casa da pessoa para conhecer a pessoa. Olha, não venha mais aqui, né? Vamos almoçar fora. Bom, quando enfim ele me apresentou a ela, ela foi fria, me olhou com uma cara de desprezo. Depois que almoçamos, ela me colocou para lavar as louças e todas as panelas que ela tinha usado para fazer o almoço. Fiquei meio revoltada com aquilo, pois nem na casa da minha mãe eu gostava de lavar a louça. Para completar, depois que eu lavei as louças e as panelas, eu fui para a sala e quando eu estava chegando na sala, ouvi os dois discutindo. A mãe dele estava chamando a atenção dele, falando com ele que era para ele arrumar uma mulher madura, porque eu parecia mais uma ninfeta. Essa hora meu sangue ferveu e por pouco não chutei o balde e falei um monte de merda pra ela. E eu respirei e fiquei quieta. Mas depois que saímos de lá, Natanael quis saber o que eu tinha achado da mãe dele e eu fui bem sincera. Eu disse que eu tinha achado ela uma grossa e folgada. Ele minimizou dizendo que ela era gente boa, mas que ela não estava num bom dia. Dani, com menos de 6 meses de namoro, eu praticamente mudei pra casa de Natanael. E com a mãe lá. Ou então ele morava... ele morava sozinho, tá. Então ela mudou pra casa dele. A minha casa era longe do nosso trabalho, né, do shopping lá. Então eu ficava quase direto na casa dele. Eu só ia pra casa quando eu queria dar algum perdido nele e encontrar meu ex, aquele viciado em videogame. Bom, Natanael tinha inúmeras qualidades na época. A gente namorava e no início do nosso casamento foi muito bom. Só que ele nunca foi bom de cama. Ele não gostava de fazer sexo oral, ele gozava rápido. E além de tudo, ele só fazia papai e mamãe. Do jeito que não me satisfazia, ela falou. Meu fogo era muito grande, então eu ficava frustrada. Então eu ia procurar meu ex que me compensava. Pois mesmo ele não sendo um cara rico, o ex lá, ele me proporcionava... Natanael, né? Natanael, mesmo não sendo um cara rico, ele me proporcionava uma certa estabilidade. Sendo assim, acabei indo morar com ele e engravidei do meu filho. Quando meu filho nasceu, eu me senti a mulher mais feliz e realizada do mundo. Só que com o tempo, meu casamento foi entrando no marasmo. Natanael, influenciado por um amigo, começou a frequentar a igreja evangélica. E com o tempo ele parou de beber, ele não queria mais sair, curtir as coisas que a gente curtia antes. As viagens que a gente fazia já não existiam mais e eu comecei a ficar entediada nesse casamento. Principalmente depois que Natanael se converteu na igreja, pois aí sim, ele não queria fazer mais nada. Quase tudo para ele se tornou pecado. As programações que ele queria fazer era só dentro da igreja e além de tudo ele ficava enchendo a minha cabeça para que eu me convertesse. Isso causou muitos atritos entre nós. No meio desse turbilhão de acontecimentos, começou a trabalhar um cara na loja que eu trabalhava. E assim que eu bati o olho nesse cara, eu já fiquei maluca. O nome dele é Pablo. Um negro, 1,90 m, um corpo sarado. Ele usava calça justa e, nossa, eu ficava louca com aquilo. Isso começou a me deixar até desconcertada no trabalho. Com o tempo, eu e Pablo começamos a ficar mais próximos e ele me contou que também era casado. Tinha um casal de filhos, fazia taekwondo há muitos anos e cada vez que eu sabia mais sobre ele, mais maluca eu ficava. Um pouco antes dele começar a trabalhar lá, Natanael foi transferido para uma loja que tinha perto de um outro shopping. Então eu tinha mais liberdade para almoçar com Pablo na praça de alimentação deste shopping que a gente trabalhava. E não demorou muito para eu começar a transar com Pablo.
Quando eu ia dar uns perdidos com ele, eu falava com meu marido que eu tinha algo para resolver, pedia para ele pegar nosso filho na creche e corria para o motel com o Pablo. Dani, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Que homem era aquele? Ele me fazia de gato e sapato na cama. Ele sabia aproveitar cada centímetro do que ele tinha. Entenderam, né? Então eu me tornei amante dele e ele meu amante por quase 2 anos. De 15 em 15 dias a gente ia transar. Não rolava sentimento, mas um desejo de ser possuída por ele. E todas as vezes que a gente ia no motel, eu já chegava lá louca. Com o tempo, Dani, a gente foi meio perdendo a noção do perigo. Então começamos a nos pegar dentro do shopping, até que um dia a casa caiu. A supervisora da loja que a gente trabalhava flagrou a gente dentro do provador, depois do expediente. Ela me pegou literalmente com a boca na botija. Nesse dia, eu e ele tínhamos combinado de ficar até um pouco mais tarde na loja. E nessa época a gente tinha trocado de turno, saía quando o shopping fechava. Isso acabou dificultando nossas fugidas para o motel. Então a gente, em vez de esperar todo mundo ir embora, né, às vezes a gente cometia umas loucuras de transar no provador. Só que começaram a desconfiar da gente. Acredito que eles acharam que a gente estava roubando algo. E a supervisora então armou um flagrante e pegou nós dois. Ah, meu Deus. Fomos despedidos por justa causa. E quando isso aconteceu, meu marido quis saber o motivo. Eu inventei para ele que eu tinha xingado a supervisora, mas como ele já tinha trabalhado nesse shopping, ele conhecia muitas pessoas que trabalhavam lá também, né? Ai, Senhor. Então, não demorou muito para o marido dela descobrir também a verdade e colocou ela para fora de casa. Como eu já não aguentava mais aquele casamento, pois cada vez ele estava ficando mais vidrado nas coisas da igreja, inclusive, gente, ele tinha virado obreiro. Eu nem relutei e falei que seria um favor para mim sair de casa. Que eu já não aguentava mais conviver com ele. Falei várias coisas, inclusive eu disse que ele não prestava na cama e que eu fingia orgasmo com ele. Nosso casamento acabou com a gente. Nosso casamento acabou. E viramos inimigos um do outro. Eu levei meu filho para morar comigo na casa da minha mãe, mesmo contra a vontade dele. Ele entrou na justiça reivindicando a guarda do nosso filho. Só que, Dani, depois de toda essa merda que deu na minha cabeça, eu e o Pablo, o amante, a gente achou que ia ficar junto. Eu achei que a gente ia ficar junto. Só que a esposa dele acabou perdoando ele pela traição e ele preferiu ficar com ela. E cortou qualquer tipo de contato comigo, mesmo eu implorando para que a gente ficasse juntos. Depois disso, eu fiquei muito desiludida com todas essas injustiças que estavam... Injustiças, amiga? Essas injustiças que estavam acontecendo comigo. Então eu resolvi aceitar o convite de uma amiga que morava na Espanha e morar com ela. Até porque eu e minha mãe já não estávamos nos dando bem dentro de casa. O clima era péssimo. Eu não tinha como alugar um canto para mim e para o meu filho. Então falei com o Natanael que ele podia encerrar o processo da guarda do nosso filho. Eu iria abrir mão da guarda, até porque Natanael tinha uma condição financeira muito melhor que a minha. E eu também estava querendo ir embora. Só que tinha um grande problema para eu ir para a Espanha. Eu não tinha sequer dinheiro para tirar passaporte. Eu tinha um nome no SPC. E eu não tinha como pegar nenhum empréstimo em banco nem nada. Eu tentei ver com a minha mãe se ela pegava um empréstimo em nome dela para mim, mas ela logo me deu um não. Disse que não faria isso e que se eu não me adaptasse eu ia embora. Foi então que a Marta, minha irmã mais nova, disse que compraria a passagem no cartão dela para mim e pegaria um empréstimo para eu comprar 800 euros para eu levar. Com 40 dias mais ou menos, organizei tudo, comprei minha passagem e me mandei para Madrid. Fui dividir o quarto com a minha amiga Solange, que já morava lá há 2 anos. Quando eu cheguei lá, Solange conseguiu me colocar para trabalhar na mesma empresa que ela, de limpeza. E minha função era ficar limpando salas comerciais. Fiquei nessa vida por 1 ano. Era muito cansativo. E além do mais, eu sempre odiei fazer faxina. Fora isso, que eu ganhava mal dava para pagar minhas despesas. Por causa disso, eu não consegui pagar minha irmã igual eu teria garantido a ela. Isso foi me causando muitos aborrecimentos, pois minha irmã me xingava e minha mãe tomava as dores dela.
e eu comecei a me sentir cada vez mais pressionada. A minha vontade era pegar minhas coisas e ir embora, voltar para o Brasil. Mas eu não tinha nem dinheiro para comprar a passagem de volta. E também minha mãe já tinha deixado bem claro que não me queria em casa. Ela estava revoltada comigo por eu ter sujado o nome da minha irmã. Foi então que eu, tomando uma cerveja num bar com uma amiga, contei o que tinha acontecido. Ela estava super bem na Espanha, essa minha amiga. Abordei ela perguntando o que ela fazia para ganhar dinheiro. E ela foi sincera, disse que ela fazia programa. Eu então perguntei a ela como é que eu podia fazer para fazer programa, pois eu já estava cheia de problemas. Precisava de um dinheiro urgente. Eu já não aguentava também mais fazer faxina, pois eu não tinha nascido para aquela vida. Ela me disse que colocava um anúncio, mas que só fazia saídas. Mas se eu topasse, eu poderia alugar um apartamento com ela e a gente podia atender clientes dentro do apartamento, que a gente ia ganhar muito mais trabalhando assim. Deixei claro para ela que eu não tinha dinheiro nenhum naquele momento para alugar nada. Ela disse que alugaria e que, de acordo com os programas que eu fizesse, eu pagaria a ela. No outro dia, avisei minha amiga Solange que não ia continuar dividindo o quarto com ela, que eu ia sair da empresa. Ela ficou pé da vida comigo, mas nessa hora eu tive que pensar em mim primeiro. Fiquei mais 3 dias dividindo um quarto com ela, sem a gente se falar. Ela ficou de mal comigo. Depois fui morar com Marina e começamos a anunciar serviços. Dali um mês que eu comecei a fazer programa, eu já tinha ganhado mais do que eu tinha ganhado um ano todo na faxina. Tinha homens que me pagavam até 500 euros para ver eu e Marina juntas. Até então eu nunca tinha ficado com uma mulher. Mas depois que eu comecei a ganhar esse dinheiro, comecei a gostar de ficar com ela. Até porque ela já tinha ficado com outras mulheres e sabia fazer bem legal. Então, além de eu ganhar dinheiro, eu ainda estava sentindo prazer. Eu não queria outra vida. Claro que tinha homens horríveis, né? Tinha homem que chegava bêbado, tinha homem que o pau não subia, tinha homem que queria sexo oral. Alguns ficavam mendigando o valor do programa, mas na geral era ótimo. Depois que paguei minhas contas, coloquei na cabeça que eu ia comprar um imóvel para mim no Brasil e comecei a fazer qualquer tipo de programa. Cheguei a sair com 3 homens ao mesmo tempo, mas não gostei. O máximo que eu saio é 2. 3 não dá. Com 2 anos fazendo o programa, eu consegui juntar uma grana, pois tudo que eu ganhava eu tirava 80% e mandava para a conta da minha irmã no Brasil. Minha família começou a desconfiar que eu estava fazendo o programa, mas eu desmenti, falei que eu tinha um homem rico me bancando. E para ser sincera, eu não menti, né? Pois eu tinha alguns homens ricos me bancando. Depois de 3 anos me esfolando toda, comecei a notar que minha irmã estava muito estranha no Brasil. Ela não respondia mais direito, não prestava mais conta das minhas coisas, então eu resolvi parar de mandar dinheiro para ela. Até que um dia do nada minha mãe soltou que minha irmã tinha conseguido visto americano. Aquilo me acendeu um sinal de alerta, pois em nenhum momento minha mãe ou a minha irmã me falou que ela estava tirando o visto. Perguntei então à minha mãe por que ninguém tinha me falado nada. E minha mãe disse que esqueceu de falar que ela estava tirando o visto porque ela queria ir para os Estados Unidos e era um direito dela. Só que eu fui ficando cada vez mais cismada e falei para minha irmã que eu queria meu dinheiro, que era para ela transferir para a conta da minha mãe. Só que a minha mãe falava que não queria o dinheiro na conta dela. E eu fui ficando pé da vida com essas conversas delas, comprei uma passagem e fui ao Brasil. Dani, quando eu cheguei ao Brasil, simplesmente minha irmã já tinha ido para os Estados Unidos, uma semana antes de eu chegar. Ela não sacou o meu dinheiro, não deixou nenhum cartão para eu movimentar minha conta e sumiu no mapa. Por conta disso, eu tive uma briga horrorosa com a minha mãe, que para mim era cúmplice dela. Depois de muitos anos sem me ver, ela teve a coragem de me expulsar da casa dela, porque eu falei na cara dela que ela era cúmplice da minha irmã no golpe que elas tinham me dado. Ela ainda me humilhou e teve coragem de questionar meu sentimento pelo meu filho. Só que depois que eu fui morar fora, meu ex-marido Natanael fez uma alienação parental na cabeça do menino. Colocou ele dentro da igreja. Meu filho se tornou um religioso fanático mirim. E ainda virou as costas para mim. Pois sempre que eu ligava para o meu ex-marido, ele falava que meu filho não estava. E então afastou ela do próprio filho.
Atualmente estou me organizando para voltar para a Europa. Trabalhar mais um tempo lá e ganhar mais dinheiro. Minha irmã está mandando aos poucos o dinheiro para mim. Essa filha teve a coragem de falar para mim que ela está fazendo para ela se vingar, que eu demorei a pagar ela a passagem lá para Espanha. Mas a culpa não foi minha, porque se eu estivesse fazendo faxina ainda, talvez eu nem teria pago. A vida na Europa é uma grande ilusão para ganhar dinheiro. A gente só faz dinheiro lá se fizer programa ou outras coisas. Dani, para completar, eu ainda fui deportada quando voltei há 6 meses atrás, pois eles viram na imigração que eu tinha ficado muitos anos ilegalmente. Então agora eu vou ter que ir para Paris. Só não quero fazer faxina. Quero ir para ganhar dinheiro. Por enquanto aluguei um apartamento numa cidade próxima que eu nasci e estou fazendo programas no Brasil. Só que aqui o preço é irrisório em relação ao que eu ganhava na Europa. Mas pelo menos não tenho que ficar me matando e trabalhando dentro de shopping. Bom, essa é a minha história. Tomara que você tenha gostado. E um beijo pra você, pro seu irmão, pras Alices e Romeus. Um beijo pra você também, Alice. Bom, vamos ao assunto ali principal, eu acho, da sua história. Olha, gente, eu acho que independente da maneira que ela tenha ganhado o dinheiro dela, ninguém tinha que pegar o dinheiro da menina. Não interessa como ela ganhou, ela que trabalhou, ela que foi lá, ela que fez. Ela confiou na irmã dela, ela mandou o dinheiro, né? Então, assim, claro, ela demorou lá a pagar a irmã, a passagem da Europa, demorou. Mas eu acho que a irmã poderia ter pelo menos então falado, olha, vou cobrar essa passagem com juros, né? Mas não simplesmente pegar o dinheiro da menina, se era um dinheiro já para comprar um imóvel. Então eu acho que ela tinha muito dinheiro. Então eu acho isso uma puta sacanagem. Bom, com o seu marido, né, você foi sacana lá de ter traído ele com outro cara. E é aquilo lá, quando o caldo derrama, minha filha, é aquilo ali que aconteceu com você, né? Terminaram, que de repente pra você foi até bom, porque você foi viver sua vida, ele foi viver a vida dele, porque vocês estavam em caminhos já completamente diferentes, né? Ele lá de obreiro na igreja e você vivendo a vida louca. Então, não tinha nada ali que pudesse dar certo. Questão do seu filho, eu acho que é o seu filho, ninguém tem que fazer alienação parental, não interessa aí se você, né, era vida louca, se você estava na Europa, eu também já morei fora, eu fico imaginando se Bruno tivesse feito isso com meus filhos também, eu ia ficar muito louca, sabe? Porque não justifica, mãe é mãe, pai é pai. Tudo bem, né, gente? Até a página 2, né? A gente sabe que tem umas mães, uns pais também aí que nem merecem estar perto das crianças. Mas eu acho que não é o caso dela, não, tá? Sinceramente, não acho que é o caso dela, não. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Quando vocês decidirem ir embora do Brasil, se vocês, né, abram uma conta no banco pra vocês. Infelizmente, tem uma hora que o dinheiro, ele muda a cabeça das pessoas. Então, assim, eu não sei o que passou na cabeça da irmã dela, de achar que ela tinha posse naquele dinheiro, mas o que eu já vi de caso... Eu tinha uma amiga que ela morava na Inglaterra. E ela comprou um terreno. Ela é do Nordeste. Aí ela comprou um terreno, né? Foi lá no Brasil, tá? Ela vinha sempre ao Brasil, ela tinha passaporte... Acho que o marido dela era italiano, então ela tinha passaporte europeu. Aí ela comprou um terreno no Brasil. Só que ela não comprou esse terreno à vista, assim, de pagar de uma vez. Esse terreno ela tinha que pagar prestações todos os meses. Aí ela deixou a irmã dela responsável por pagar as prestações. Então, todos os meses, e olha, gente, ela pagava ainda a escola da sobrinha, ajudava essa irmã que tinha 2 filhos e era separada, e o marido lá não ajudava. Então, ela ajudava a menina. Eles moravam com... A irmã dela e os meninos moravam com a mãe dessa minha amiga, né? Então, assim, não pagavam aluguel, mas ela ajudava na escola, ela ajudava lá em alimentação, ela ajudava em várias coisas.
E todo mês ela mandava lá o dinheirinho lá para pagar o terreno dela, as prestações. Até que um dia ela recebe um telefonema ou um e-mail, não lembro, falando que ela estava prestes a perder o terreno por falta de pagamento, que já tinham ligado várias vezes para a casa da mãe dela, já tinham mandado cartas, mas ninguém respondia, então eles tinham um e-mail dela e resolveram mandar por e-mail para ver se conseguiam falar com ela antes que ela perdesse o terreno. Gente, ela ficou super assim, nossa, como assim? O que tá acontecendo? E ela perguntava à irmã, não, eu paguei, tá tudo pago, tem aqui os comprovantes, eu vou lá. E nessa enrolação ela resolve no Brasil. Gente, quando ela chegou no Brasil, não tinha nada pago. A irmã já tinha parado de pagar há meses. Pagou lá as primeiras, depois parou de pagar. Isso, eu lembro que ela me contou isso assim, chorando, sabe? Porque ela confiava tanto nessa irmã dela. E ela falou, Dani, claro, também pelo dinheiro, porque era um terreno que eu comprei com meu marido, não era só meu, né? A gente comprou junto para construir uma casa. Mas eu acho que foi mais a traição dela, né? De falar que tá... E sendo assim, que ela ajudava essa irmã em tudo. Gente, isso deu uma ruptura tão grande na família dela, que até onde eu lembro, assim, elas pararam de se falar. A mãe dela adoeceu com essa história. Inclusive, a mãe dela depois morreu. Lógico que não deve ter sido só por causa dessa história, mas a mãe tinha problema de pressão, coração, um monte de coisa. A mãe depois veio a falecer. A irmã, eu tinha até a irmã dela no Facebook nessa época, a sobrinha dela. Gente, meio que despirocou todo mundo. A sobrinha dela postava umas coisas muito malucas, assim, sabe? Tava numa fase de adolescente e só falava assim que queria, né, acabar com a vida. Isso, uma vez eu liguei pra ela e falei, fulana, você tá vendo que sua sobrinha tá postando no Facebook? Ela toda, eu tô bem preocupada, mas não tem como eu fazer mais nada, eu não tenho nem contato com elas mais. Então, assim, gente, sério, por causa de um dinheiro que eu acho que na época nem era tanto, porque ela já tinha dado uma entrada, então era uma coisa de prestação de R$1.500, era uma coisa assim, sabe? Era um terreno, não era uma casa, era um lote, sei lá. Então, assim, o que as pessoas, né, acabam perdendo? A menina que sempre ajudou a irmã, sempre ajudou a família, e de repente levar essa punhalada aí pelas costas, né? Então eu acredito que mesmo a nossa Alice aí não sendo a mulher mais certa do mundo, ela teve erros também, né? Ela errou ali também quando ela, né, trai o marido dela. O que ela fez da vida da Espanha é problema dela, né? Não é o caso aqui da gente julgar, falar nada. Mas, cara, você imagina você juntando a sua grana, mandando para uma pessoa que você confia. Por isso que eu falo, dinheiro, cara, tem que estar na sua posse. Porque eu não sei se as pessoas crescem o olho, se muda as pessoas, sabe? É complicado. Então, se você vai embora do Brasil, abre uma conta, mande o dinheirinho para a sua conta, né? Aí seu dinheirinho tá ali guardado, cara. Guarde ali. Eu sei que é complicado, às vezes tem gente que nem pode ir no Brasil, mas infelizmente vocês não estão entendendo. A gente que mora fora, esse caso foi só um que eu contei pra vocês, mas já vi caso de gente que mandava dinheiro, o irmão foi lá e comprou fazenda, né, com o dinheiro do cara. Já vi gente que mandou dinheiro para construção, essa construção não acabava nunca, porque desviava de... E assim, gente, é gente que você confia. Normalmente gente até da própria família, sabe? É triste, mas é uma realidade que infelizmente acontece. Bom, Alice, eu espero aí que você consiga, né, rever a sua grana. Espero que você consiga aí rever o seu filho, né? Entra na justiça, amiga. Entra na justiça aí contra o pai da criança, né? Eu acho que você tem direito, pelo menos, a visitar o seu filho, mesmo que ele não more com você. Mas eu acho que você tem direito de ir lá, de conhecer, de conversar, né? De estar com ele também, tá bom?
O que vocês acharam da história dela? Deixa aí pra mim. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!